Você sente dor no pé logo na primeira pisada do dia? Ou dor para caminhar ou ficar muito tempo em pé? Isso pode ser uma fascite plantar. Hoje nós vamos falar sobre fascite plantar, quais as possibilidades de tratamento e como nós tratamos aqui na Wolf Fisioterapia. A fáscia plantar é um tecido fibroso que vai desde o calcanhar até os dedos do pé e ela serve para dar sustentação ao arco plantar. Os sintomas mais comuns da fascite plantar é uma dor lancinante, ou seja, uma dor empontada na planta do pé, principalmente na primeira pisada do dia, logo após se levantar, depois de muitos períodos sentados, ou muito tempo caminhando, ou de muito tempo permanecendo na posição em pé. Ela, em geral, é diagnosticada através de um ultrassom, que é um dos recursos de imagem que é mais rápido e mais barato para você diagnosticar, e o que é observado em geral é o espessamento da fáscia plantar, chegando até 1,6 milímetros mais grosso do que a fáscia sem uma fascite plantar. Ela atinge principalmente pessoas entre 40 e 60 anos e ela representa 15% das doenças do pé. Os principais fatores de risco são naqueles trabalhadores que permanecem por muito tempo de pé ou muito tempo caminhando, principalmente com sapatos rígidos ou sapatos inadequados, que acabam gerando essa inflamação e dor na fáscia plantar. Outros fatores que são muito importantes para o aparecimento da fascite plantar é um aumento de carga repentino no volume de treinos, principalmente nos corredores, e algumas alterações da postura do pé, como o pé plano ou pé cavo, também são comuns nas pessoas que têm fascite plantar. Mas principalmente nas pessoas sedentárias é onde a gente percebe que existe a maior incidência de fascite plantar. E agora eu trouxe um exemplo para vocês para mostrar como isso funciona na prática. Então aqui a gente tem uma representação do arco plantar. E essa é uma estrutura óssea que vem desde o calcanhar até a base dos dedos. E aqui, representado por esse elástico em amarelo, são os músculos, e aqui, representado em branco, é a fáscia plantar. Então ela tem essa estrutura mais fibrosa, e aí, à medida que a gente aperta isso na vertical, você percebe que os músculos conseguem acompanhar esse estiramento, mas aí o papelzinho que ficou em contato com o chão, ele acabou rasgando. E principalmente, se esse movimento lesivo de estiramento acontece repetidas vezes, que é o que a gente está falando até agora, de ficar por muito tempo em pé, de ficar por muito tempo caminhando ou até mesmo correndo. E aí agora eu vou trazer um exemplo prático de um paciente que chegou aqui para a clínica. Ele fez o cuidado da fase aguda da forma medicamentosa. Então ele usou corticoide para melhorar a dor e a inflamação. E aí ele chegou aqui na clínica com menos dor, mas ainda com dificuldade para caminhar. E aí ele chegou aqui com uma bota, que era para evitar o movimento do estiramento da fáscia plantar. E aí a gente começou um trabalho de investigação. Primeiro, quando começou essa dor? E aí ele relatou para mim que começou quando ele estava jogando uma partida competitiva e dentro da quadra ele tinha o adversário dele tinha muitos movimentos que ele deixava a bola perto da rede. E aí toda vez que ele ia correr atrás da bola, ele conseguia ouvir o barulho de batida seca no chão. E aí ele conseguia ouvir o impacto. E ele sempre ouviu isso do professor: não precisa bater tanto o pé no chão, não precisa ficar pulando tanto. Ele trouxe um vídeo para mim da quadra, que ele estava desenvolvendo uma troca de passes e de repente chegou uma bola mais alta e ele chegou todo estendido. E quando ele chegou no chão, ele chegou com um movimento muito bruto. E aí aqui dentro da clínica, como que eu fiz para reproduzir esse movimento? Eu peguei uma anilha, deixei ele em uma posição um pouco mais alta e obriguei ele a fazer o movimento do tornozelo e do pé para o amortecimento do impacto. Ó, dá uma olhada em como ele faz esse movimento. Um movimento para ele super natural, dá para perceber que ele não tem a movimentação do tornozelo e ele chega com o pé completamente chapado no chão. Se você lembrar lá daquela imagem do arco plantar medial que a gente trouxe aqui, esse arco ele é pressionado com muita velocidade, com todo o peso corporal, fazendo o estiramento dessa face. E aí fica muito difícil de manter o papelzinho que a gente exemplificou que era a face plantar, de manter esse papelzinho íntegro. E aí o nosso principal trabalho com ele foi fazer e estimular esse movimento de amortecimento, só que isso
ele conseguia controlar, dentro de um ambiente muito restrito, de um ambiente sem bolinha, sem adversário. Mas a nossa principal dificuldade foi: como que eu faço essa troca de passos se tornar um movimento natural dentro da quadra de tênis? E esse foi o nosso principal objetivo dentro do tratamento aqui na clínica: fazer ele desenvolver esse movimento de amortecer, de trocar os passos e fazer com que isso chegue lá dentro da quadra. E aí o movimento ficou muito mais fluido e ele se sentiu mais confortável e até um pouquinho mais rápido para fazer essa troca, porque imagina, se um músculo não está trabalhando tanto quando a gente precisa, ele sem dúvida vai atrapalhar a nossa performance. E como que acontece o tratamento da fascite plantar? Da parte médica, o que tem maior evidência de resolução dessa fase aguda é o tratamento de corticosteroide injetável, uma infiltração, ou o tratamento com PRP, que é plaqueta enriquecida. Ou também as ondas de choque têm estudos que mostram que tem uma boa eficiência no tratamento sintomático a curto prazo. E além da parte medicamentosa, é muito comum ouvir orientações como o uso de calçados mais rígidos, com pequeno salto, o uso também de compressa de gelo, uma garrafinha congelada que você usa para massagear a face plantar, mas também dentro da sessão de fisioterapia, a gente costuma usar de liberação miofascial, da massagem. Tem alguns estudos que mostram uma boa tolerância dos pacientes, uma boa melhora da dor dos pacientes ao agulhamento a seco. O laser de baixa intensidade também é muito recomendado para o controle da dor, mas o que mais demonstra a melhora da dor a curto prazo ainda é a liberação miofascial. E aí fica uma dica, que você pode usar a liberação miofascial dentro da sua casa, é usar uma bolinha, seja aquela bolinha de cachorro, uma bolinha de tênis, que você vai ficar pisando e massageando a planta do pé, ou também a automassagem, você pega um creme e aí começa a deslizar em cima da face plantar, na direção do calcanhar para os dedos. Na segunda fase, que a gente divide aqui, é a fase de retorno às atividades do dia a dia. Então, você precisa retomar o seu trabalho, você precisa retomar o seu esporte, e isso de uma forma muito cautelosa. Você ainda está saindo de uma fase aguda, então a gente precisa ter muita cautela na hora de expor você ao seu esporte, para isso ser feito de uma forma muito consistente, e você não fazer um movimento de tentativa e erro. Então, melhorei da dor, vou sair para correr. Piorou, fiquei muito pior. Aí fiquei 2 semanas sem treinar. Esse movimento ele não é tão legal e não é tão interessante. Então, nessa fase subaguda, logo depois da melhora parcial dos sintomas, é muito comum que a gente faça uma exposição gradual ao fortalecimento, uma exposição gradual aos exercícios da prática esportiva, que são muito comuns na prática esportiva, e também a exposição a exercícios de fortalecimento mais direcionados para tornozelo e para o pé. E uma atenção fundamental que nós damos aqui na Wolf é que a absorção de impacto ela precisa ser feita de uma forma eficaz. Então, não só pensando nos músculos intrínsecos do pé, que a gente demonstrou, mas também pensar na absorção do impacto pensando na panturrilha, no joelho, no quadril, e como o corpo inteiro está se organizando para fazer atividades como caminhar, como correr. Então, pensando na postura e como ela influencia essas atividades do cotidiano. Então, desde a segunda fase, a gente está preocupado em como que esse paciente vai retornar ao esporte dele, seja no aumento da intensidade dos movimentos, aumento do impacto, aumento da velocidade, em esportes como, por exemplo, a corrida, o crossfit, tênis, futebol, que são atividades que exigem muito do apoio da planta do pé. E uma das perguntas que eu ouço bastante: eu preciso deixar de treinar por causa da fascite plantar? Em geral, quando o paciente chega para a gente, ele já está muito debilitado, ou seja, ele tem muita dificuldade para caminhar, ele tem dificuldade para ficar em pé, ele tem dificuldade, às vezes, até de chegar aqui na clínica. E aí, o nosso principal foco nessa primeira fase, nessa fase aguda, é reduzir ao máximo possível quais são os estressores dessa face plantar, o que está fazendo esse estiramento e trazendo mais desconforto e mais incômodo para essa região. Então, a gente tira ele de tudo que está atrapalhando a recuperação e a cicatrização,
E aí acaba saindo dos treinos, acaba tirando a corrida, tirando atividades de impacto, mas uma coisa que a gente tem certeza que não pode acontecer é que ele perca o condicionamento físico. Então, por exemplo, atividades de baixo impacto, uma bicicleta ergométrica, exercícios de abdominal, exercícios de braço, exercício da musculação que ficam sentados. Esses são exercícios que são possíveis de fazer mesmo na fase aguda. E essa é uma coisa que a gente orienta os pacientes aqui para que eles não percam a resistência, a força muscular de outras regiões do corpo que estão envolvidas com a prática esportiva, que ele vai precisar lá na frente, lá na prática esportiva, que envolvem outros movimentos do corpo, que não só o movimento do pé e do tornozelo, e que estão envolvidos com a prática esportiva, mas não necessariamente com a dor. Então, sem ser provocativo para a dor, a gente consegue sim manter um condicionamento físico desse paciente. E na principal fase, a fase do retorno ao esporte, é quando o paciente volta a praticar o esporte que ele tanto ama, é a fase que a gente vai buscar pela causa raiz. Então é a fase que eu vou analisar não só a planta do pé que se machucou e que trouxe os sintomas, mas também toda a organização de movimento do sistema nervoso central para ele organizar a postura, organizar o equilíbrio, organizar a distribuição de peso de todo o corpo e que é aplicado na planta do pé. E aí é quando a gente olha para os vícios posturais, aquela dificuldade técnica que o técnico ou o professor que fica sempre repetindo, sempre batendo na mesma tecla, é esse o momento que a gente vai abordar essa causa e entender o que isso pode influenciar na fascite plantar. E essa influência, que às vezes é um desvio postural, uma dificuldade de aprender a movimentar os pés de uma forma mais suave na quadra, essa é uma abordagem que eu mais gosto de fazer aqui na clínica, porque isso é o que traz um resultado a longo prazo, principalmente para os pacientes que praticam esportes de alta intensidade, que envolvem a fadiga, envolvem a dificuldade de um oponente, envolvem outras coisas além do controle do pé. E é isso. A fascite plantar ela pode ser uma doença muito debilitante, mas a gente acredita que com um diagnóstico correto, com tratamento adequado nas fases adequadas, você pode se livrar da dor e voltar às suas atividades do cotidiano e também ao esporte que você tanto ama. E aqui na Wolf Fisioterapia, a nossa primeira sessão de planejamento terapêutico, ela é vital para que a gente consiga desenvolver uma reabilitação baseada no seu cotidiano, baseada no seu esporte que você tanto ama. Venha nos conhecer, nós ficamos na região do Brooklyn, na zona sul de São Paulo, e para você agendar a sua primeira sessão do planejamento terapêutico, manda uma mensagem através do WhatsApp. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta algum assunto, alguma doença, alguma dor que você está sentindo, que é que eu comento por aqui, e faça essa descrição com artigo, com explicação funcional, para a gente conseguir desenvolver os conteúdos que mais são interessantes para você aqui no nosso canal.